costumo definir o segundo reinado como a continuação do primeiro reinado. Nesse aspecto, não percam de vista. O segundo reinado ele inicia em 1840 e vai até 1889. Essa referência dessa data inicial, 1840, ela está ligada exatamente ao denominado golpe da maioridade que ocorreu no final do período regencial e que vai dar início ao que nós definimos como segundo reinado. 1880, na realidade 9, diz respeito ao final, ao fim do que nós chamamos a monarquia no Brasil. Portanto, nesse aspecto eu quero chamar a atenção que para entender de maneira mais coerente o que nós conhecemos também como segundo reinado, é preciso a gente entender alguns aspectos lá atrás do primeiro reinado, porque nós vamos precisar disso. E até mesmo entender alguns aspectos do que eu chamaria o período regencial, que é o período que está no meio entre o primeiro e o segundo reinado. Veja só, no primeiro reinado, vocês viram muito bem, e devem ter observado isso, que ele inicia exatamente com um processo complicado de ter o reconhecimento do Brasil e consolidar a nossa independência. Passado esse início, você já entra automaticamente no que nós chamamos a formação do Brasil enquanto nação. No primeiro reinado, é bom que se diga que é um período de aproximadamente apenas 9 anos, que ele vai de 1822 até 1831, entendido? E ele se caracterizou pelo quê? Em termos sociais, nós sabemos bem que o povo não vai fazer parte da vida política brasileira e nem vai tomar decisões. Isso coube necessariamente a quem? A elite brasileira. Em termos políticos, nós temos o que eu definiria como um período altamente autoritário e centralizador em termos políticos. E essa denominação de autor, que nós chamamos autoritarismo, ele está ligado ao fato de Dom Pedro I ter, primeiro, dissolvido a Assembleia de 1823, segundo, de ter outorgado a Constituição de 1824. Constituição essa que trouxe alguns mecanismos autoritários, como foi o caso, a criação do quarto poder, legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, que era um poder que estava acima dos demais poderes. E que somente caberia a quem? Ao rei, Dom Pedro I. Outro aspecto desse autoritarismo ficou evidenciado na chamada Confederação do Equador. Exatamente quando o Brasil participa de uma guerra, primeiro envolvendo a disputa, do que nós chamamos um mecanismo republicano de separação do Brasil, e aí você tem a grande figura que nós conhecemos como Frei Caneca, que acabou o quê? Fuzilado. Isso também refletiu um ato autoritário por parte de Dom Pedro I. Outro aspecto que nós vamos fazer referência é a chamada Guerra da Cisplatina, que vai contribuir de maneira decisiva para o que nós podemos definir também como o final do primeiro reinado e a própria abdicação de Dom Pedro I. Por quê? A Guerra Cisplatina foi uma disputa que se desenvolveu na região que hoje é conhecida como Uruguai e que vai envolver o Brasil de um lado, assim como também a população da região da Cisplatina e a Argentina. Isso acabou não trazendo nenhum benefício para o Brasil. Entrou numa guerra, não se tinha exército, e é bom que antecipadamente que vocês entendam que o exército brasileiro só será formado a partir da Guerra do Paraguai, já em 1865, em meio ao segundo reinado. E imagine, declara guerra, vai para uma guerra que no final da guerra o Brasil não ganhou nada. Isso vai trazer um desgaste muito grande por parte de Dom Pedro I. Por fim, então, ele abdica do trono. Inclusive, a carta dele é muito interessante. Ele coloca, abdico muito voluntariamente. Ninguém vai abdicar voluntariamente. Na realidade, haviam vários fatores que determinaram esta atitude. Um deles, que eu já falei, foi exatamente o quê? O autoritarismo e o centralismo político de Dom Pedro I. O outro, a questão que nós chamamos econômica do Brasil, já que nesse momento o Brasil não atravessava um momento satisfatório. Primeiro que vivia em déficit público. E o que é um déficit público? É quando você gasta mais do que arrecada. Esse valor está ligado ao quê? Principalmente à contratação de mercenários pela falta de um exército que a todo momento o Brasil tinha que contratar em meio a guerras e conflitos e até mesmo apaziguar conflitos internos. Entendido? Outro aspecto que nós temos que fazer relevância, e aí entra no âmbito externo, é exatamente a questão da sucessão ao trono português,
que nesse momento o primeiro a assumir seria Dom Pedro I. E um outro aspecto ligado a uma política mais localizada está ligado também ao assassinato do jornalista Líbero Badaró, que era de oposição a Dom Pedro I e acabou sendo assassinado. Isso vai trazer também um desgaste sistemático para Dom Pedro I. Por fim, então, em 1831, por pressões internas, diria até mesmo pela elite brasileira naquele momento, ele é levado a abdicar-se do trono. Certinho? Com isso, em 1831, você tem início ao período regencial. Um período bastante tumultuado, bastante conturbado dentro da historiografia brasileira. Por quê? Porque imagine só, quando Dom Pedro I abdicou-se do trono, ele abdicou-se em nome do seu filho, que neste momento possuía, na realidade, uma minoridade que não o permitia assumir o poder. Com isso, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o que nós chamamos uma disputa interna pelo poder. E necessariamente vai envolver três grupos. O primeiro grupo, chamado restauradores, que são os portugueses que querem a volta da monarquia de Dom Pedro I. O segundo grupo são chamados liberais exaltados, que na realidade integram uma classe média brasileira e profissionais liberais que desejavam o quê? Levantar a bandeira da República e são contra a monarquia. Um terceiro grupo são chamados moderados, que foi exatamente os grandes vitoriosos. E o que defendia? Os seus privilégios. E quem formavam exatamente o grupo dos moderados? Na realidade, é a elite que nós chamamos oligárquica e grandes proprietários. Ela então sai vitoriosa, né, a partir desse momento. Em 1834, aproximadamente, você tem a morte de Dom Pedro I e você tem uma nova configuração desses grupos, que fez surgir apenas dois grupos, os liberais e os conservadores. E é bom que diga para vocês, não existem diferenças ideológicas entre esses dois grupos. O que existe na realidade são diferenças estratégicas para aquele que deseja conquistar o poder. Inclusive é muito prático a gente sempre utilizar uma frase, nada mais conservador do que um liberal no poder. E nada mais liberal do que um conservador no poder. Diante dessa situação, o período regencial também será marcado por uma quantidade enorme de conflitos que pipocaram no Brasil inteiro. Esses conflitos, eles têm por tônica, basicamente, o quê? É o povo querendo, de certa forma, um espaço político e participar da vida política, assim como também uma classe média. E essa elite que não permite. Então é nesse momento que pipocaram várias rebeliões regenciais, a cabanagem, por exemplo, em Belém do Pará, que foi liderada pela classe popular, não é? Teve uma outra denominada balaiada, que ocorreu no Maranhão, tem a mesma característica da cabanagem, por quê? Porque também foi liderada por forças populares. Você tem a sabinada, que vai ocorrer exatamente na Bahia, melhor dizendo, e que será liderada pela classe média brasileira, dentro do contexto da Bahia, e você tem também a Revolução Farroupilha, que vai explodir exatamente no sul do país e que será liderada por uma classe enriquecida, ou chamados grandes estancieiros, ou estancineiros. Na realidade, é bom também que diga que você tem mais uma outra rebelião que ultimamente tem sido cobrado muito, que é exatamente a chamada Revolta dos Malês. Elas estão ligadas a quem? É uma liderada por escravos, que nós denominamos como islamizados, não é? Que assumiram exatamente o islamismo e que nessa conjuntura se colocaram contra exatamente uma situação vigente, defendendo de certa forma uma criação de um Estado negro dominado exatamente por este segmento. Final das contas, não sobrou nada, nenhuma delas obteve o que nós chamamos um sucesso. O bom é que vocês entendam que cada uma dessas rebeliões, elas possuíam o que eu denomino como cunhos separatistas. Ou seja, desejavam separar-se do Brasil e formar uma república à parte. Tá? Eles não vão conseguir de maneira alguma esse objetivo. É bom que se diga que a Revolução Farroupilha, ela demorou mais de 10 anos e talvez tenha sido a mais importante nesse sentido. Por quê? Porque diferente das demais, que foram lideradas pela classe popular, e principalmente a sabinada, que foi dominada, como eu já falei, pela classe média, ela vai ter alguns ganhos significativos políticos lá na frente, exatamente em função dessa elite que participava.
Então o que eu quero chamar a atenção? Quando eu coloquei lá atrás que o segundo reinado, ele começa com o golpe da maioridade em 1840, na realidade ele ocorreu no final do que nós chamamos o período regencial. E o que justificou esse golpe da maioridade? Eu sei que, a grosso modo, muitos de vocês entenderam até hoje que o golpe da maioridade é o período em que Dom Pedro I assume o poder, mesmo não tendo a idade para assumir o trono, constitucionalmente falando. Mas eu costumo falar que o golpe da maioridade não passa de um arranjo, de uma manobra política para mudar mecanismos e criar uma emenda à Constituição outorgada de 1824 para possibilitar e permitir que Dom Pedro II, futuro, assumisse o trono. E aí foi vitorioso esse arranjo, principalmente porque contou com a participação e liderança tanto dos conservadores quanto dos liberais que se formaram no final lá do que eu coloquei, o período regencial. Assim, então, inicia o que nós chamamos o segundo reinado. Agora, em termos políticos, nós poderemos acrescentar mais algumas coisas. Por quê? Porque, guarde bem, eu falei lá atrás, no primeiro reinado, que um dos mecanismos estabelecido pela Constituição de 1824 foi exatamente a criação de um quarto poder, o chamado poder moderador. Fiquem atentos à minha dica. Já me deparei com itens na prova do Enem afirmando que durante o período regencial, o poder moderador foi extinto, completamente equivocado. Na realidade, ele deixou de ser utilizado. Porque eu falei anteriormente que não era um instrumento exclusivo nas mãos do rei. Durante o período regencial, você não tem um rei no trono, você tem regentes. E o poder moderador não estava apto a ficar nas mãos dos regentes. Então, com isso, o que você tem? Você tem politicamente no segundo reinado, que vai ser uma marca, o que eu chamaria aí quase que um parlamentarismo às avessas, tendo como referência o parlamentarismo inglês, não é? Onde você tem uma diferença básica. Lá na Inglaterra, a partir exatamente da chamada Revolução Inglesa ou da Revolução Gloriosa, né, com a petição de direitos. O que estabelecia? O rei reina, mas não governa. No Brasil, foi inverso. Ou seja, o rei reina e o rei governa. E por que ele governa? Pela uma razão muito simples. Porque a partir do momento que você tem um rei no trono, o poder moderador retorna como mecanismo autoritário nas mãos do rei. Apesar de você ter um conselho ou um presidente do conselho, mas nunca como hoje nós conhecemos o que é o parlamentarismo, principalmente na Inglaterra. De maneira alguma. O rei, em função do poder moderador, ele mandava em tudo. Então a última palavra, na realidade, era dele. O segundo reinado já vai começar também com certas complicações. Né? A primeira delas foi exatamente uma revolta ou uma revolução que ocorreu em Pernambuco, a denominada Revolução Praieira. Essa revolução, na realidade, vai trazer também um desgaste para Dom Pedro II. Por que isso? Porque, na realidade, não se esqueça, o Brasil ainda não tem um exército formado. Ele formou o Estado sem ter um exército. E isso vai trazer, de certa forma, o quê? O que nós chamamos como um déficit público. E vai possibilitar o endividamento do Brasil a todo momento em relação à Inglaterra. Porque um dos aspectos que eu coloco, ou consequências da nossa independência lá atrás, né, em 1822, foi que o Brasil sai de uma dependência política para com Portugal e entra em uma dependência econômica para com a Inglaterra. E aí, neste momento, a situação do Brasil é bastante delicada economicamente. Tá? Ela só vai melhorar um pouquinho a partir de aproximadamente 1850, 60. Porque aí um novo produto, que embora tenha surgido lá no período regencial, e que lá ainda não era, de certa forma, um produto significativo dentro da balança comercial brasileira, é exatamente o café. E isso vai trazer, de certa forma, alguns ganhos econômicos para o Brasil. Então, dentro desse aspecto, não se esqueça que o período que nós definimos como segundo reinado, ele vai continuar ainda com alguns aspectos lá ligados ao primeiro reinado e ainda tentando conciliar o que nós chamamos aquele período tumultuado do período regencial. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse período
é exatamente o que nós chamamos de os produtos econômicos que surgiram, além do café. O café no segundo reinado conquista a condição do que eu chamaria produto rei da economia brasileira. Tá? Ou seja, vamos supor que a economia brasileira de exportação dependiam quase que 70% da produção e da exportação do café. O café, quando eu defino que é um produto rei, ele também teve que passar por um processo que nós chamamos de transformação. Basicamente, antes você tinha o quê? A mão de obra escrava, né, negra. Posteriormente, cada vez mais, essa mão de obra escrava, ela será substituída, principalmente quando o café atinge exatamente uma região conhecida como o Oeste Paulista. Anteriormente, ela estava limitada à produção na Baixada Fluminense e na zona da Mata Mineira. Aí sim, você tem o uso especificamente da mão de obra escrava africana. Quando chega no Oeste Paulista, encontra as condições perfeitas para o seu desenvolvimento, principalmente em função da chamada terra roxa. E isso vai trazer um ganho significativo e até mesmo uma mudança. Por quê? Porque nesta região, basicamente o que nós estamos falando em São Paulo, você tem uma mudança do que nós chamamos paradigma de produção e de mão de obra. Cada vez mais essa mão de obra escrava vai sendo substituída pela mão de obra do migrante no chamado sistema de parcerias, que foi uma iniciativa particular de um fazendeiro produtor, que foi até a Europa, alistou algumas pessoas e trouxe exatamente para o Brasil essas pessoas, com promessas e mais promessas de que aqui iriam viver uma vida maravilhosa, e esses imigrantes, no primeiro momento, acabaram chegando aqui sendo tratados como se fossem verdadeiros escravos, tanto é verdade que eles foram morar exatamente aonde? Nas senzalas. Entendido? Aí, a partir desse momento, você tem também, economicamente falando, você tem um surto de desenvolvimento industrial, e guarde bem, ele não foi incrementado nem incentivado, ou uma política estabelecida por Dom Pedro II, de maneira alguma. Basicamente se prevaleceu do quê? De iniciativas individuais de algumas pessoas que já tinham um pensamento diferente nesse momento e lutavam pelo fim da mão de obra escrava negra. Com isso, o que você vai ter? O sistema de parcerias, embora tenha fracassado, mas ele vai se perpetuar por quê? Porque, na realidade, esse imigrante, cada vez mais, ele vai ficando no Brasil, cada vez mais ele vai contribuindo com algumas mudanças significativas exatamente no âmbito da produção. Né? Muitos deles, por exemplo, na Europa, já tinham passado pelo que nós chamamos a Revolução Industrial. E o Brasil não consegue nem dar o primeiro passo, né, para este desenvolvimento. Então eu costumo falar que esse surto de desenvolvimento industrial que o Brasil passou durante o segundo reinado, é bom que se diga que surto o que é? É uma coisa que do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora, sem deixar, de certa forma, algo concreto para dar continuidade a novas transformações. Esse surto de desenvolvimento, o que mais contribuíram para que ele ocorresse no segundo reinado? Primeiro, é o que nós chamamos as divisas que entravam por conta do café, que se tornou o produto rei. Né? Tendo o principal consumidor nesse primeiro momento a Inglaterra. Tá? Fica atentos a isso. Lá no segundo momento, em 1929, é que aí os Estados Unidos é quem domina exatamente a compra, o monopólio desse café que é produzido no Brasil. Tá ok? Então essas divisas do café vão cada vez mais contribuindo para esse desenvolvimento e esse surto. Outra coisa que é importante é o fato de que o Brasil, para dar uma resposta à Inglaterra, estabeleceu o que nós chamamos a Lei Eusébio de Queiroz, que a partir desse momento ficava proibido o tráfico negreiro. Isso vai contribuir para que muitos desses grandes proprietários, em vez de continuar investindo em bens agricultáveis, eles vão começar a produzir exatamente, tendo em vista, bens industriais de primeira necessidade. Então eles já trazem consigo essa experiência. Então o papel do imigrante também será de fundamental importância nesse processo que nós estamos chamando. Outra coisa que eu acho que é muito importante também, e que é bom que vocês se alertem para isso, é o que nós chamamos da lei que vai favorecer, né, uma equiparação das taxas. Porque, por exemplo, em 1810 foi estabelecido no Brasil um benefício para a Inglaterra. Qual que era? Os produtos industrializados da Inglaterra pagavam menos impostos, pagava apenas 15%. Então, ao longo desse período, você vai ver um verdadeiro enxame de produtos ingleses. Por quê?
porque pela facilidade e o baixo valor de 15% que eles pagavam de imposto para que esses produtos fossem comercializados aqui, é bom que se diga que o Brasil vai ficar nessa dependência durante muito tempo. E isso também vai prejudicar o desenvolvimento industrial brasileiro, que vai sempre ficar nessa dependência que nós chamamos. Outra coisa que eu quero dizer é com relação a essa lei que eu fiz o comentário, chamada Lei Alves Branco, que ela vai estabelecer, vai equiparar exatamente o que nós chamamos de quê? De taxas. Ou seja, todos os produtos que vinham independente de qualquer país vão pagar uma taxa equiparada, tá? Equiparada. E esse valor, ele vai subir para aproximadamente mais de 40%. A Inglaterra não vai ficar muito contente com isso. Tanto é verdade que é nesse momento que a Inglaterra se imbui do que nós chamamos de quê? Nós chamamos de uma luta ferrenha para o fim da escravidão no contexto do Brasil. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui foram algumas atitudes isoladas, principalmente do chamado Barão de Mauá, que foi um verdadeiro empreendedor, tá? Um exemplo exatamente nesse momento, tá? De empresário, de investidor, que ele quem trouxe, por exemplo, a primeira ferrovia para o Brasil, ele que trouxe também o primeiro banco para o Brasil, um banco que nós chamamos particularizado. Ele trouxe exatamente o telégrafo da Europa, ligando exatamente o Brasil. Então, quer dizer, foi um grande empreendedor. Então, é bom que se diga, isso não foram iniciativas que nós chamamos estimuladas pelo governo. Tá? Então, o momento econômico, na realidade, vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque o Brasil gastava muito mais do que arrecadava, apesar desse surto de desenvolvimento industrial e apesar das divisas que entrarão por conta do comércio do café. Beleza? Nesse processo, então, você entra no que nós chamamos o processo que vai desencadear o fim da escravidão no Brasil. Né? Que aí você tem as várias leis, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e, por fim, a lei que nós chamamos Áurea, que na realidade não contribuiu para inserir o negro no contexto do que nós chamamos, né, a sociedade em termos de produção. Anterior a isso, você tem também a Guerra do Paraguai, em 1865, né, em que coloca o Brasil, né, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai e seu sonho de encontrar uma saída para o que nós chamamos o mar. Isso vai trazer exatamente como consequência a Guerra do Paraguai. É nesse momento que o Brasil, portanto, faz o quê? Forma seu exército, basicamente de negros, né? E nesse contexto, apesar do Brasil sair vitorioso, tá, juntamente com a Argentina e o Uruguai, e o Paraguai completamente arrasado e acabado a tentativa de poder ditatorial de Solano Lopes, no que diz respeito ao Paraguai, é bom que se diga que o Brasil vai estar embutido com várias consequências e vários aspectos negativos que ele vai ter que superar. O primeiro deles, vai sair com uma dívida enorme para com a Inglaterra, porque para entrar numa guerra, ele teve que formar o exército às pressas. E aí teve que tomar dinheiro emprestado a quem? A Inglaterra. Segundo aspecto, esses negros voltaram vitoriosos. Isso vai trazer um problema de conjuntura social política também no Brasil. Por quê? Pela uma razão muito simples. Eles são heróis. E eles não vão voltar mais de maneira alguma para o serviço braçal escravo. Eles querem ser reconhecidos por isso. Então muitos vão ficar perambulando e isso vai trazer um inconveniente. Ok? Agora, dentro dessa conjuntura toda, é importante a gente entender também que fatores vão ocasionar o fim, a queda de Dom Pedro II. Olha, os fatores já estão aí. O autoritarismo, os gastos e o desgaste ocorrido com a Guerra do Paraguai, tá? Tem fatores internos, tem fatores externos, mas vocês serão cobrados em cima de 5 questões, ou melhor, 4 questões básicas. A primeira, a questão escravista, que vai trazer uma oposição aos grandes proprietários a Dom Pedro II. Por quê? Porque esse negro valeu dinheiro. Quem pagou foi o senhor escravista. E ele vai querer o quê? Uma indenização em cima disso. O rei não vai ter como pagar. Então esses grandes proprietários acabam o quê? Abraçando a bandeira republicana, né? E se colocando contra a monarquia e Dom Pedro II. Outro aspecto é a questão republicana, né? Não precisa falar muito, já que a república é inversamente diferente da monarquia. Então é nesse momento, por exemplo, que surge o Partido Republicano Brasileiro, né? Que posteriormente vai se dividir em Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, mas tendo a mesma conjuntura republicana. Outro aspecto é a questão religiosa. É bom que se diga que na Constituição de 1824,
ocorreu o que nós chamamos que a igreja ficou sob a tutela do Estado, é o chamado sistema padronado. O que aconteceu no segundo reinado? Chegou uma ordem do Vaticano, né? A ordem do Vaticano era exatamente que os bispos deveriam expulsar membros maçônicos das ordens religiosas. Obviamente que Dom Pedro II não autorizou isso de maneira alguma. Entendido? Nem tudo que vinha de Roma e do Papa, né, Dom Pedro II colocava em ênfase, assim como também Dom Pedro I. Esse aspecto não mereceu atenção nenhuma. Por quê? Porque ambos eram maçônicos. Isso vai trazer um inconveniente com a igreja. Por quê? Porque dois bispos, um de Olinda, outro de Belém do Pará, acabaram expulsando, né, membros maçônicos das ordens religiosas. O que Dom Pedro II mandou fazer? Mandou prender os dois bispos. Isso vai trazer um desgaste com a Igreja Católica. Mas, pelo amor de Deus, não vão pensar aí que, de repente, com isso, a Igreja vai abarcar a bandeira republicana. De maneira alguma, essa participação aí não há. Mas isso vai trazer um desgaste, né? Por quê? Porque a Igreja, queira assim, queira não, enquanto instituição, ela, nesse momento, era muito respeitada, né? Como até hoje também. Outro aspecto que eu quero levar em conta é a chamada questão militar. Ela está ligada ao quê? À Guerra do Paraguai, né? Como nós sabemos, a maioria do comando estava nas mãos de quem? De brancos, né? E aí o que aconteceu? Esses membros que eram exatamente provenientes da elite proprietária brasileira, quando voltaram da guerra, cobraram uma maior participação política na vida política brasileira. Dom Pedro II não permitiu, mesmo porque a intenção dele, depois da Guerra do Paraguai, era acabar com o exército brasileiro. Esse exército brasileiro acaba, de certa forma, se unindo lá na frente a essa elite. E aí proporciona o que nós chamamos, o quê? O fim da monarquia, tá? E a queda de Dom Pedro II no contexto do Brasil. Beleza? É bom que se entenda também que numa outra oportunidade nós falaremos exatamente do reflexo disso tudo, né? Mas é bom que se diga isso já num próximo momento, ligado exatamente ao Brasil republicano. Então, muito obrigado, até aqui e por enquanto.